Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui para bater um papo com vocês rapidinho. Hoje, pelo título do vídeo, né, dá para entender mais ou menos sobre o que a gente vai falar. São sobre os jovens, sobre as crianças. E o título do vídeo é: Prepare a criança para a estrada e não a estrada para a criança. Bom, o próprio título já diz muita coisa sobre o que eu quero falar, né? Sobre superproteção, né? Sobre pais superprotetores e o que isso pode influenciar no crescimento e no desenvolvimento das crianças, onde isso pode atrapalhar. Mas, ô Carlos, o que tem a ver preparar a estrada e superproteção? É o seguinte: o ideal é que você prepare a criança para as adversidades, ou o jovem para as adversidades do mundo que ele vai encontrar no futuro, que vão ser muitas, né? A gente nem precisa procurar porque o problema vai nos encontrar uma hora ou outra. E o que acontece muito hoje em dia, eu vejo muita gente colocando, às vezes, a culpa, né, pela inabilidade do jovem hoje conseguir andar com as próprias pernas, né? A gente discute muito a crise no amadurecimento, que a infância e a adolescência está se prolongando cada vez mais, que os marcadores de maturidade estão demorando mais para chegar, como sair de casa, da casa dos pais, sair para estudar, namorar, tirar carteira de motorista. Vários marcadores de maturidade estão sendo adiados e deixando para mais tarde. É como se a infância e a adolescência estivessem se prolongando por conta de uma falta de habilidade de lidar com o mundo real. Mas de quem é a culpa? Será que é do jovem? Será que é tão simples assim? Não, não é tão simples. Para começar, nesse vídeo eu não vou conseguir apontar todas as causas, existem várias. Mas eu quero apontar uma que é muito importante, que é justamente a superproteção dos pais, que vem desde a tenra infância até a adolescência. Quando eu digo prepare a criança para a estrada e não a estrada para a criança, é no sentido de que hoje a gente tem até uma frase que se chama pais limpa-trilhos ou pai helicóptero. Tem um monte de nomenclatura para esse tipo de comportamento. Vamos falar o pai limpa-trilho, que fica mais, né? A imagem ajuda. É aquele pai ou aquela mãe que vai tirando tudo do caminho. Sabe, o filho vai mal na faculdade, já está com 18, 19 anos. É o pai que vai resolver os problemas na faculdade. O filho de adolescente já tem condições de resolver muita coisa, mas é o pai e a mãe que vai resolver. Qual é o problema disso? Mas, né, tem problema em fazer isso? Muito. Muito. O problema é que quando chegar na vez dele fazer, ele não vai ter habilidade social, habilidade emocional e psicológica suficiente para fazer sozinho. Entende? E isso começa lá atrás. Esse pensamento que a gente tem que evitar a frustração e tirar tudo que é frustração do caminho dos jovens não é produtivo. Muito pelo contrário, ele é contraprodutivo. Ele não ajuda num amadurecimento propício para ele. Por quê? Ele fica sem bagagem, ele fica sem ferramenta. É como se o emocional dele fosse uma caixinha de ferramenta e ele precisa, com o passar do tempo, juntar muitas ferramentas. Ele não vai conseguir ter o número de ferramentas necessário se todo momento em que uma adversidade, uma frustração, chegar alguém para facilitar a vida dele. Tá? Um exemplo simples disso é evitar que crianças briguem, socializem com outras crianças, porque ou vai pegar uma gripe, ou vai ficar doente, ou porque vai arrumar briga no parquinho, ou porque vai se machucar. Sabe? A criança ela tem a plena capacidade de, diante dessas situações, de acordo com a sua idade, se virar em algumas situações. Com isso eu não estou dizendo para você abandonar e não tomar cuidado nenhum, tá? Não vai confundir, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as crianças precisam de um certo nível de liberdade na hora de brincar sozinho entre as outras crianças. Não é que o pai fique toda hora ali brincando junto no meio das outras crianças. Sabe aquele negócio chato de quando você quer ir na boate e seu pai e sua mãe querem ir junto com você? É mais ou menos isso na infância. Não pega bem, não é legal. A criança precisa desse tempo sozinha dela com outras crianças. Tá? Eu sei que às vezes é com a maior das boas intenções que os pais fazem isso. Mas a gente tem que parar para pensar que às vezes as boas intenções podem ter resultados drásticos também, sabe? Vou dar um exemplo aqui para vocês
como quando nos Estados Unidos há muito tempo atrás não existiam crianças com alergia a amendoim, a pasta de amendoim ou qualquer coisa com amendoim. O que aconteceu? Como algumas crianças surgiam com alergia, todos os pais decidiram, vamos banir o amendoim da dieta das crianças. O que aconteceu? 15 anos depois, o número de pessoas com alergia a amendoim quadruplicou. Por quê? Justamente porque os pais passaram a evitar o amendoim. O evitar o amendoim, ou nesse caso emocional, evitar os problemas ou algumas experiências, foi justamente o que causou alergia nas crianças. Por quê? Porque se você não tem contato com esse produto, com esse alimento, desde a sua terra infância, você vai estar mais propício a sofrer uma alergia quando você tiver um pouquinho mais velho. Porque o seu sistema imunológico não foi preparado. Você tem que preparar o seu sistema imunológico, assim como a lógica da vacina, a gente inocula lá o vírus de uma forma mais branda para que o seu sistema imunológico possa aprender e a lutar contra isso. O mesmo é com o emocional. A gente tem que ir aos poucos passando para as crianças, para os jovens, algumas doses de dificuldades, de frustrações, para que ele possa, para que o sistema imunológico, para que o sistema emocional dele possa lutar com isso quando isso acontecer. Porque senão, vamos voltar por exemplo do amendoim, qualquer amendoinzinho que ele vai comer, qualquer gripe que ele vai comer, se o sistema imunológico dele não estiver preparado para isso, vai entrar em colapso, né? A pessoa pode até morrer de alergia. A mesma coisa. É por isso que, nossa, mas ele está chorando por isso, mas ele está... Não é porque é frescura ou porque ele está fazendo graça. É porque justamente ele não teve a experiência lá atrás para lidar com isso. E quando fica mais velho a gente fala, nossa, mas ele já está na idade de ter, né, aprendido a lutar com isso, a superar esse tipo de coisa. Mas como? Se lá atrás essa oportunidade foi tirada dele. Como ele vai lutar com esse tipo de coisa se lá atrás essa experiência que poderia ter sido construtiva, que poderia fazer parte do repertório emocional dele, foi tirada? Sabe? É isso. Então o que eu quero dizer com isso é para você deixar as crianças ou os jovens com um pouco mais de liberdade para ter as experiências que eles precisam ter. Porque depois, na vida adulta, ninguém vai perguntar, ninguém vai ajudar e você não vai estar sempre por perto quando as adversidades ocorrerem. É melhor que ele já tenha o seu sistema imunológico preparado. Então passe a dar essas doses diárias para o seu filho, que já é criança ou que é adolescente, algumas responsabilidades, algumas liberdades que são inerentes à sua idade. Eu vejo muito pai falando, não, tá com 17 anos, ainda não é a idade de sair, não é a idade de namorar. O que você está evitando? Você fez isso com essa idade. É só a idade só para estudar? Claro, estudar é muito importante, tem que estudar. Mas tem outras coisas também, em que a gente não pode matar, né, na criança, no adolescente. A criança tem que ser criança, tem que comer terra, tem que brincar com outras crianças. O adolescente ainda não está com o cérebro totalmente desenvolvido, ele é impulsivo. Ele vai ter algumas coisas, ele vai fazer algumas atitudes, vai ter algumas atitudes de rebeldia que fazem parte do amadurecimento. Sabe? Faz parte. Você, pai, tem que aprender a lidar com isso. Tá bom? De uma forma bem resumida, era isso que eu queria passar. Poderia ficar aqui por muito mais tempo falando a respeito desse tema. É um tema muito rico, mas eu vou voltar com outros vídeos, talvez um pouco mais curtos, às vezes um pouco mais longos, para falar sobre isso. Tá bom? Por hoje é só, um forte abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, gente.